Graças a Deus. Que Deus abençoe e ilumine a sua vida de forma rica e poderosa. Povo da fé, eu venho aqui hoje para lhe convocar a dar início hoje comigo a um propósito de oração. Durante 4 domingos, nós estaremos em oração para que Deus venha agir ao nosso favor, para que Deus venha operar suas maravilhas em nossas vidas. Mas pastor, como assim? A palavra de Deus nos diz de um homem chamado Jabes, o qual ele invoca o nome de Deus e Deus o ouve, Deus o atende e faz em sua vida tudo aquilo quanto ele pediu em sua oração. E nós vamos fazer essa mesma oração. Nós iremos invocar o nome de Deus. Iremos suplicar em nome de Jesus. E o nosso Deus, ele se manifestará de forma extraordinária em nossas vidas. Como vocês podem ver em minhas mãos, aqui se encontram os pedidos que o povo que hoje passou o dia inteiro na nossa igreja nos entregou. O dia inteiro nós fizemos culto. O dia inteiro nós invocamos o nome de Deus. E eu tenho certeza que ele nos ouviu. Mas eu venho aqui para te convidar, a te levar a fazer essa mesma oração. Pois eu tenho uma certeza que da mesma forma que Deus abençoou o povo aqui da nossa igreja, Deus também vai abençoar a sua vida de uma forma grandiosa e extraordinária, em um nome de Jesus. Mas antes de nós orarmos, eu gostaria de trazer a você uma palavra para fortalecer a sua fé e aumentar a sua confiança em Deus. Olha o que está escrito na palavra de Deus. Foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. Sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo, porque com dores o dei à luz. Muito bem, veja o que você acabou de ler comigo. Foi Jabes mais ilustre que os seus irmãos. Mas veja que a sua mãe o deu o nome de Jabes, porque com dores o gerei. Imagine você nascer e saber que o seu nome é Jabes, porque você trouxe muita dor para a sua mãe. Dor quer dizer sofrimento. Foi isso que a mãe de Jabes estava querendo dizer a ele. Mas você viu que a Bíblia começa dizendo, e ele foi o mais ilustre entre os seus irmãos. O que isso quer dizer? Ele não deixou aquela palavra entrar no seu coração. Ele não deixou aquela palavra a qual sua mãe declarou sobre ele, viesse fazê-lo pará-lo ou desisti-lo. Mas pelo contrário, ele tomou uma posição. Ele se empenhou, ele se dedicou para que a sua vida viesse se destacar, para que ele não viesse ser conhecido como aquele que trazia dor, que causava dor, mas pelo contrário, a Bíblia nos faz lembrar dele, porque ele foi o mais ilustre entre os seus irmãos. Ele se destacou mais que todos os outros irmãos. Mas sabe por quê? Porque ele tomou uma posição. Ele não aceitou o que estavam tentando impor sobre ele. Como assim, pastor? Queriam impor em Jabes que ele era o filho da dor, que ele não era motivo de alegria, mas sim de tristeza. E muitas das vezes você tem ouvido palavras negativas de pessoas próximas. Você tem ouvido palavras contrárias de pessoas que eram para te levantar, para te erguer, pessoas que eram para aumentar a sua fé, que era para te animar, te levantar, te fazer ir para cima. Mas pelo contrário, as palavras dela têm mais te jogado para baixo que tudo. As palavras que você tem ouvido têm sido palavras de desmotivação para você se sentir o menor de sua casa. Para você pensar que você é incapaz, que você não tem condições, para você se dar por vencido. Mas deixa eu lhe dizer algo, não deixe essas palavras entrar no seu coração, não deixe essas palavras serem como um peso sobre os seus ombros, que não permite você avançar ou progredir, mas pelo contrário,
Use essas palavras como combustível para avançar, para lutar, para guerrear, para que a situação que você tem vivido e passado venha a ser transformada. E todos aqueles que falavam que você não era capaz, que você não tinha condições, que você era um derrotado, um fracassado, venham ver em sua vida a glória, o poder e a majestade de Deus. Vendo em sua vida Deus agindo na sua casa, trazendo paz, alegria. Deus agindo na sua saúde, te dando vitalidade, te dando força. Deus agindo no seu trabalho, fazendo o seu trabalho florescer, render, fazendo os seus negócios se destacar, avançar e crescer. Mas para que isso aconteça, você não pode deixar palavras negativas terem poder sobre a sua vida, sobre o seu coração, mas pelo contrário, você tem que usar todas as palavras negativas, até mesmo das pessoas que você ama, como munição para a sua fé, para você avançar e progredir. Jabes não deixou palavras negativas entrar no seu coração. Ele tomou uma posição. E olha o que ele fez para que a situação viesse mudar, além de agir a fé. Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: tomara que me abençoes e me alargues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha aflição. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Muito bem. Olha o que Jabes fez. Olha a posição de Jabes. Ele invocou o Deus de Israel. Pediu para que Deus viesse o quê? Ampliar as suas tendas, as suas terras. O que Jabes estava pedindo? Para que Deus viesse prosperá-lo. Para que Deus não viesse deixar faltar nada na vida dele. Ele pediu e Deus ouviu. Deus o atendeu. Deus fez Jabes prosperar, fez Jabes ter posses, conquistar. E Jabes também pediu mais uma coisa: que o Senhor estenda as suas mãos e me guarde do quê? Do mal. Para que o mal não viesse tocá-lo, para que o mal não viesse ter poder sobre ele. O que Jabes estava pedindo? Naquela época, as pessoas, elas continham suas terras em base de guerra, em base de luta. A terra que você tinha hoje, para ela ser sua amanhã, você tinha que vencer o inimigo que vinha contra você. Você lê a Bíblia, você vê que a Bíblia ela é recheada de guerras e batalhas para o território. Jabes pediu para Deus o quê? Alargar suas tendas, ampliar. Não pediu? Deus ampliou, Deus o prosperou, Deus fez Jabes ter posse, ter terras. Mas ele também pediu para Deus guardá-lo, para que os inimigos não viessem contra ele. Caso os inimigos viessem, Deus desse o quê? Vitória. E Deus deu. Deus deu condição, Deus deu capacidade, Deus deu força para Jabes. E ele avançou, ele lutou, ele guerreou, e o mal não teve poder sobre ele. E Jabes fez mais um pedido: que o Senhor não permita que as aflições desse mundo venham se achegar a mim. O que ele estava pedindo? Que Deus desse a ele condições físicas, mentais e espirituais para saber lidar com situações difíceis. Porque aflições roubam a nossa paz, roubam a nossa alegria, rouba tudo aquilo que nós temos buscado. Você tem buscado tranquilidade, a aflição rouba isso. Você tem buscado paz, a aflição rouba isso. Você tem buscado harmonia, a aflição rouba isso. Tudo aquilo que a aflição quer roubar de você, Jabes pediu para que Deus não viesse permitir isso acontecer. E você leu que Deus o ouviu e o atendeu em tudo o quanto ele pediu. Jabes teve a sua oração atendida, porque Jabes orou com a alma, Jabes orou com o coração. Jabes pediu aquilo que ele realmente precisava para Deus. E Deus ouviu. Jabes não deixou a palavra da morte entrar no seu coração. Jabes não deixou a palavra de desânimo pará-lo. E Jabes invocou o nome de Deus e fez um pedido. E Deus o ouviu, Deus o atendeu.
Deus fez na vida dele. Como Deus quer fazer na minha, como Deus quer fazer na sua, como Deus quer fazer na nossa. Mas para que isso aconteça, nós temos que clamar. Clamar com a alma, clamar com o coração e não aceitarmos a situação a qual nós estamos vivendo. Não aceitarmos o que o mundo tenta nos impor, mas pelo contrário, ter em nossas vidas aquilo que Deus tem preparado a cada um de nós. Aceitar de Deus o nosso chamado, confiar nele e avançar. Avançar e avançar, pois Deus é conosco. Amém, pessoal? Graças a Deus. Deu para compreender? Graças a Deus. Então vamos orar. Vamos invocar o nome do nosso Deus. Senhor, nosso Deus e amado Pai, bendito é o Senhor, bendito é o seu nome. O Senhor é o Deus poderoso, é o Deus forte, é o Deus da nossa salvação. O Senhor está conosco a todo momento e a todo instante. Meu Deus, neste primeiro momento, eu peço ao Senhor, seja conosco, esteja conosco nessa caminhada. Esse propósito qual nós iniciamos hoje, meu Pai. Que o Senhor esteja conosco desde já, desde o momento qual nós aplicamos o nosso coração. O Senhor vem estar conosco, nos dando vitória, abrindo caminhos, repreendendo todo o mal, pondo por terra toda força contrária, todo pensamento negativo, toda palavra de morte, de destruição, de fracasso, seja neste exato momento derribada, posta por terra, e que o Senhor, meu Pai, venha nos dar livramento, venha nos dar vitória, venha glorificar o Teu nome em nossas vidas. Meu Deus, Jabes fez ao Senhor uma oração, e o Senhor o ouviu, pois a oração de Jabes tocou o seu coração, a oração de Jabes foi verdadeira. E do outro lado, meu Deus, tem pessoas orando conosco agora, pessoas sendo sincera e verdadeira, pedindo o teu socorro, pedindo o teu auxílio, pedindo ao Senhor que venha tocar em suas casas e transformar, pedindo ao Senhor que venha agir em seus casamentos e fazer a sua grande obra, restaurando o casamento, restaurando famílias, restaurando lares, meu Pai, que por algum motivo estão em frangalhos, estão desfacelados. Lares, meu Pai, que têm vivido de aparência. E não é isto que essa pessoa quer, não é isto que esse homem, essa mulher de oração deseja, não, mas pelo contrário, que é um lar, meu Pai, verdadeiro, um lar harmonioso, um lar que tenha a Tua presença. Então, meu Pai, age com o Teu poder, entra nessa casa, entra nessa família, entra, meu Pai, no meio desse casal e salva, meu Senhor, esse lar, salva esse casamento, salva essa família. Frustra, meu Pai, toda arma, todo plano do inimigo. Frustra, meu Pai, as investidas do mal. Em nome do Senhor Jesus, opera o seu milagre. Ah, meu Deus, alcança essa pessoa que os médicos dizem que não tem mais jeito. Diz que o tratamento é paliativo. Diz que para ela não tem mais jeito, não tem mais solução. Mas se ela tem orado conosco, se ela parou para orar nesse momento, é porque para ela tem solução, para ela tem jeito. Pois o médico dos médicos tem estendido as mãos agora. O médico dos médicos tem feito o que o homem não pode fazer. Meu amigo, minha amiga, estende as mãos, você que está enfermo, ou para o seu telefone, ou para a sua televisão, ou erga as mãos aos céus e pede para Deus te curar agora. Pois o Deus da Bíblia, o Deus que foi com Abraão, com Isaac, com Jacó, o Deus dos patriarcas da fé, o Deus que ouviu a oração de Jabes, Ele toca na sua vida agora, onde quer que você esteja, e te cura dessa enfermidade, te cura desse mal. Deus te faz livre agora desse sofrimento, desse amargor, em um nome do Senhor Jesus, o Deus de Israel, o Deus que ouviu a Jabes. Ele toca na sua vida agora e arranca o câncer, arranca o nódulo, arranca o mioma. O Deus que ouviu a oração de Jabes, Ele neste momento restaura a sua saúde,
em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, eu apresento ao Senhor a vida destes que têm orado conosco. Eu apresento ao Senhor a vida destes que durante o dia orou conosco. E coloco em suas mãos, com uma certeza, as nossas orações, as nossas súplicas, as nossas petições chegar até o seu trono. E o Senhor hoje glorifica o teu nome em nossas vidas mais uma vez, em nome de Jesus. E o que crê, diga amém, amém e graças a Deus. Amém, meu amigo? Tenha uma certeza, Deus nos ouviu, Deus nos atendeu e fez o seu milagre, fez o extraordinário na nossa vida. E você vai nos contar o milagre, vai nos contar o testemunho. E se você conhece alguém que está aflito, que está sofrendo, que está passando por uma luta, por uma guerra, envia essa oração para eles. Envia essa oração para essa pessoa. Pois da mesma forma que Deus te tocou, Deus vai tocar essa vida também, em nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Então, fica com Deus e até mais.